A situação fiscal do Brasil é dramática. Todo mundo, inclusive o governo, admite que a partir de 2027 vai estar numa situação caótica, né? Mas se todo mundo já sabe que vai ser ruim, por que nós não estamos antecipando e tomando as medidas necessárias? Essa é uma pergunta bastante relevante. Eu acredito que, se olharmos para trás a história do Brasil, nós temos um sistema político que é razoavelmente desorganizado e, na verdade, reluta em mudar. Então, historicamente, as mudanças no Brasil até acontecem, mas elas só ocorrem quando a situação fica tão difícil que a população, né, começa a sentir o problema tão grande que isso forma uma opinião que acaba pressionando o sistema político. O melhor exemplo histórico é o da inflação, que você conhece, nós todos acompanhamos muito bem. Foi preciso chegar na beira da hiperinflação para que aquilo acontecesse. Só que não é automático, infelizmente, né? Isso tem que... O que não acho que avançou é o que você mencionou na abertura. Há um consenso bastante universal de que a desorganização das finanças públicas tem que ser enfrentada de alguma forma e que sem isso é difícil mesmo retomar o crescimento. O problema é que o passo subsequente ainda está um pouco nebuloso, porque ele envolve, de um lado, a clareza e estudos mesmo, para poder ter proposições tecnicamente adequadas, e, de outro lado, o envolvimento maior do sistema político, que não é só do Executivo. Como também você mencionou na abertura, né, o Judiciário e o Legislativo têm que ser copartícipes disso, senão a coisa fica difícil. Então, embora não esteja imediatamente claro como é que isso vai ser feito, eu tenho uma única nota de otimismo que eu vejo nisso: nós estamos perto de ser forçados a encarar isso para obter uma solução, né? Isso eu espero que aconteça logo. Agora, Zé Roberto, tem uma coisa: o Estado brasileiro tornou-se tão grande, tão inchado e tão caro que ele é inviável. Agora, nós temos 90% do orçamento já engessado com gastos obrigatórios. O governo aprovou esse reajuste do salário mínimo sobre todos os benefícios, que dá mais ou menos 60% do orçamento nacional. Então, como é que nós vamos mexer nessas coisas que são tão delicadas do ponto de vista político Exato. E algumas do ponto de vista constitucional? É possível destravar isso? Olha, difícil, certamente, mas algumas coisas eu acho que podem começar a se movimentar, um pouco como pessoa que está excessivamente acima do peso, basta fazer um prato menor, que alguma coisa vocês já comecem nessa direção. O que eu quero dizer com isso? Está bastante claro que nós temos que fazer imediatamente algumas revisões ligadas à indexação das despesas. É fácil de entender o porquê, é generoso, eu preciso defender a educação, a saúde, etc. Mas esse excesso de indexação das despesas traz esse automatismo que você menciona, né? E que isso tem que ter uma parada por um determinado tempo, sem o que não tem como fazer. Além do que, e pode ser feito, sem dúvida nenhuma, uma revisão honesta e correta dos cadastros, porque o sistema vai se depreciando ao longo do tempo. O melhor exemplo conhecido em prosa e verso, que eu conheço, mais simples de entender, é o seguinte: a PNAD e os outros dados estatísticos mostram que no Brasil tem mais ou menos algo como 250 mil pescadores artesanais. O seguro-defeso, que beneficia os pescadores brasileiros, tem mais de 1.400.000 pessoas. É evidente que tem cara que não sabe nem pegar uma vara de pesca, né? Provavelmente está a quilômetros da água mais próxima, certo? E que tem... Então, vai chegando num momento, por isso que não tem fim. Se você só coloca e não retira nada, não tem solução para isso. Não que isso seja a solução de tudo, mas é uma forma de olhar e que, à medida que o mundo vai mudando, as pessoas, as empresas e também o governo têm que se adaptando às novas situações. Em determinados momentos do passado, fez sentido uma série de coisas que hoje não fazem mais, né? Então, essa mudança
um exemplo mais claro em muitos lugares, muitos estados, onde tem isso, o governo digital. Tem muitas coisas que são mais bem feitas através da digitalização dos serviços públicos do que propriamente no sistema antigo, né? Agora, existem barreiras a serem quebradas, a ineficiência sempre gera aqueles pescadores da ineficiência, né? Desde os antigos despachantes, né? Continua tendo esse tipo de coisa. Então, eu acho, sim, tem um caminho, né? Mas tem uma coisa que é pré-condição, que é a construção de credibilidade. Né? Se não tiver essa credibilidade, por que eu digo isso? Né? Porque se construir um pouco da credibilidade, e isso se faz em alguns meses, a eficiência da política faz com que você não precise gerar uma hiperrecessão, os mercados antecipam esses resultados e a coisa, não estou querendo ser ingênuo, sei que é muito mais difícil e sei que tem uma imbricação com o sistema político, né? Mas é isso que tem, esse empuxo tem que vir de fora para o sistema político para que seja clara essa ligação. O gasto fora do controle acaba levando a déficits, esses déficits acabam implicando em juros muito mais altos, aí a gente não cresce e o sistema fica endoidado, né? Isso tem que ser quebrado e é claro que depende do governo, de um governo, né, construir essa credibilidade, né? Não é difícil, mas é muito difícil começar, é muito difícil organizar. Mas nós estamos, pelo menos, acho que chegando perto dessa situação. Talvez, Luiz Felipe, essa desorganização do mundo nos ensine algumas coisas, nos empurre, né, para que aquela visão de longo prazo, aquela construção é o que pode trazer. Inclusive, porque para que a gente possa assim, desabrochar coisas que a sociedade brasileira tem. Por exemplo, curiosidade pela tecnologia, disponibilidade de inovação. Nós temos exemplos que são notáveis. Esse sistema do PIX, como foi adotado, e se as pessoas pensarem o que isso mudou a vida de pequenos empreendimentos, de pequenas empresas, então nós temos muita coisa positiva para isso, sem querer ser ingênuo, que eu já passei da idade de acreditar, mas eu acho realmente que nós estamos talvez mais próximos do que pensemos de desembocar numa situação mais construtiva, digamos assim. Ou seja, a primeira coisa que um novo governo deveria fazer era resgatar a sua credibilidade de uma forma combatendo ineficiência, corrupção, fazendo ajustes que não são tão custosos politicamente, que já podem mostrar um resultado importante. Exato. E a partir daí construir uma base política para poder avançar em reformas mais duras e impopulares. Exatamente isso. E isso envolve, vamos dizer, ter presente e mostrar que tem momentos em que uma coisa do passado já não fica. Por exemplo, né, o crescimento real do salário mínimo, ele jogou um papel relevante no passado, mas tem um momento em que a suspensão disso, a garantia de manutenção de valor real pela inflação é razoável, desde que ela continue existindo. Mas a ideia de que você tem que aumentá-lo em termos reais em qualquer período, de qualquer forma, em qualquer momento, eventualmente não faz sentido por um período, pelo menos, para poder dar exatamente esse alívio que permite. Então, pensar um pouquinho fora dos preconceitos históricos é uma coisa fundamental, né? Ou seja, até daria para dar aumento real do salário mínimo se ele não estivesse vinculado a tantos benefícios. Exatamente. É só desvincular e aí está tudo certo. É como, da mesma forma que o Congresso e o próprio Judiciário tem que se conscientizar. Não dá para criar gasto do nada. Se achar que tem que encaminhar na sua esfera, numa determinada direção, é obrigado a mostrar e a resolver da onde vem o recurso para isso, senão e descer os preconceitos. O Judiciário tem que incorporar que ele gasta demais.
A gente está falando 1,3% do PIB, o mais caro do mundo. Do mundo. Não faz sentido. Férias de 60 dias, essas coisas que não faz sentido. Enquanto tiver isso, não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, para não dizer que é só o executivo, é a mesma coisa. E o legislativo nem se fale, né, que tem que ter um pouco mais de noção dessas coisas. Mas isso só vai acontecer a partir da pressão da própria sociedade, né? É a sociedade que tem que dizer a coisa de mudar.